Olá, querido ouvinte, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou Ana Paula e tenho apresentado o programa do CETEMIB, Betelinos em Ação, gente que faz a diferença no reino de Deus. E hoje, para nossa alegria, eu estou aqui com o nosso ex-aluno da São Bento, do Betel Brasileiro na São Bento, Peterson Prudêncio, casado com Juliana Sena Prudêncio. Eles estudaram aqui na São Bento. O Peterson hoje está em Portugal, né? E depois ele vai falar mais da sua formação, o que Deus colocou no coração dele com relação a esse povo. E a Juliana, ela fez o curso Capacitação para o Ministério Feminino. Né? Deus já tem direcionado eles desde 2018, é isso, Peterson? Você está aí desde 2018? Ele está em Portugal desde 2018, né? E a Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui é a igreja apoiadora dos nossos queridos. Eu vou passar a palavra para o Peterson, para ele falar um pouquinho mais dele, da sua formação, né, do seu trabalho, para dar início à nossa conversa. Alô, meus irmãos, graça e paz. Que bom fazer parte dos betelinos, viu? É muito bom a gente ver que o Betel ainda continua e, se Deus quiser, Deus assim quer, né? Que ele continue ainda a formar pessoas ainda para o campo missionário, né? Meus irmãos, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Estamos em Portugal desde março de 2018, eu e minha esposa. Viemos aqui com o propósito, né, de plantar uma igreja. Hoje, pela graça de Deus, já temos um povo, né? E, por incrível que pareça, estamos em Portugal e a nossa igreja inteira é de brasileiros. Olha que coisa interessante, né? Temos um povo brasileiro em solo português congregando conosco. E isso é graça de Deus, né? Temos falado muito de Jesus, temos feito a obra, né? Temos disseminado o Evangelho de Cristo onde quer que passamos, né? Hoje, não sou pastor em tempo integral, trabalho secularmente, eu e minha esposa, numa fábrica, né, para nos manter aqui, e hoje caminhamos já para 4 anos, aí, agora no comecinho de 2022, 4 anos já em Portugal, e com a graça de Deus a gente tem caminhado bastante, né? Tem feito aquilo que, com o propósito, nós saímos daí. E isso é graça do Senhor, mas também tem o dedo do Betel. Vou contar algo que acho que nem a Ana Paula sabia. Quando eu fiz a minha inscrição, e foi com a Ana Paula aí, ó, quando eu sentei com ela, e ela me disse assim, ó, aqui é bacharel em teologia com ênfase em missiologia. E aí eu fiquei, meu Deus, missiologia. E aí ela me disse, né, missiologia é missão. Eu falei assim, pensei comigo, né? Falei assim, eu não sou missionário. Não sou missionário, eu quero ser pastor. E aí, quando o Betel começou a ministrar na minha vida, né, comecei a entender que cada um de nós somos missionários em potencial e precisamos efetuar essa missão aonde quer que estejamos. Né? Então, ou seja, caiu por terra tudo aquilo que eu tinha, eu não era missionário. Hoje estou fora de casa, né, fora do meu país, longe da minha terra, do meu povo, mas todos nós somos missionários. E aí eu entendi muito bem naquele dia em que eu sentei com a Ana Paula e entendi que missão faz parte do cristão. Né? Isso é interessante, muito bom. Muito bom. Ana Paula, acho que... O Peterson, fala um pouquinho para nós da sua formação. Você tem uma graduação em teologia. Eu sou formado em Direito, me formei em Direito em 1998, já tem muito tempo isso. Né? Nunca exerci o meu cargo, né? Sempre trabalhei em banco, fui gerente de banco durante quase 15 anos aí, em 2 instituições, Bradesco e Santander. Em 2010, né? 2010, eu achei que
que era cristão, e aí eu vi que não era, né? Isso eu vou contar um pouco mais para frente. E aí, em 2013, entro no Seminário Betel, né? E aí começa a minha jornada aí no Seminário Betel brasileiro, onde eu costumava dizer para os amigos e irmãos aí que os 5 anos de direito não se comparam aos 4 anos de seminário no Betel. Tamanha a carga, tamanho peso, né, que vem sobre os nossos ombros, e a responsabilidade de fazer a obra de Cristo de uma forma exemplar, né? Então hoje tenho 2 faculdades, né? Olha só, fiz 2 faculdades. E hoje, aqui em Portugal, não atuo na minha... Oi, Ana Paula, pode ir? É porque está cortando um pouquinho. Que bom, né? Que você foi para o seminário Betel Brasileiro, porque eu percebo, a gente tem orado para Deus enviar os vocacionados, né? E eu percebi que na sua fala quanto foi importante estudar, né? Mas antes de falar do seu ingresso no seminário, como foi essa experiência, eu queria que você contasse para nós um pouco da sua conversão. Legal. Bom, vamos lá. Eu nasci num berço cristão, né? E sempre tive para mim que eu era cristão, né? E quando me falavam, você é salvo, eu salvo, né? Nunca entendia isso muito bem, né? O que é ser salvo, né? Mas achava que era cristão, né? Meus pais eram cristãos, nasci num berço cristão, sempre achei que era cristão. Quando minha vida virou de ponta cabeça numa viagem de Goiânia para cá, para São Paulo, eu já estava com medo de voar, né? Eu viajava bastante a trabalho, e essa viagem eu fiz de ônibus, né? E nessa viagem eu pedi para o Senhor, eu queria sentar e não queria que ninguém sentasse ao meu lado, porque eu queria conversar com o Senhor durante essa viagem. Meus irmãos, o ônibus lotou todinho, o único lugar vago era ao meu lado. Ou seja, e aí eu tive essa oportunidade de conversar com Cristo, né, e orei, e eu fiz uma oração que o Senhor conduzisse a minha vida ao centro da vontade dele. E essa oração foi em novembro de 2010. No final daquele mesmo ano, o Senhor começa a mexer na minha vida, né? Ele vira a minha vida do avesso, né? Perdi tudo na minha vida. O Senhor começou do zero a minha vida, né? Eu já estava estabelecido, né? Tinha já minha formação tanto acadêmica como funcional, né? Bem ativa. Era um homem de negócios, né? O Senhor vira a minha vida de ponta cabeça e começa a colocar a minha vida em ordem. Aí eu percebi, nessa viagem, eu percebi que ali foi o dia exato em que eu aceitei Jesus como meu Salvador e entendi como era viver uma vida cristã. Ou seja, eu imaginava que durante 34 anos da minha vida eu era cristão, e se morresse, com certeza não iria para o céu, porque hoje eu entendo que a minha vida hoje passou pelo crivo do Senhor, né? E hoje, graças a Deus, eu sou convertido em Cristo. Mas isso eu só descobri quando eu coloquei diante dele a minha vida e pedi para que ele mudasse, né? Para que a minha vida tomasse um rumo diferente. E ele mudou minha vida por completo. Isso foi em 2010. Conte-nos como foi da sua conversão ao seminário. O que te fez ir ao seminário? Ana Paula, aí é bom, essa conversa agora vai ficar boa. Meus irmãos, 2010 me converto a Cristo Jesus, né? E aí eu vi que eu precisava fazer algo. E desde quando eu era muito pequeno, engraçado, né? Uma coisa interessante, eu tinha 10 para 11 anos, estava numa reunião de oração na casa do meu avô, e alguém falou comigo assim, você vai ser pastor. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Mas
criança. E aí, pouco tempo depois, veio um pastor para a nossa igreja, e aqui eu queria citar o nome dele, porque eu amo ele demais, demais, demais. Pastor reverendo, né, na igreja presbiteriana, era na igreja presbiteriana independente, era o reverendo Teodoro Tanganelli. Ele era advogado e pastor da igreja. E eu falei assim, eu quero ser pastor e advogado. E aí a primeira faculdade que eu fiz foi a faculdade de Direito, né? Consegui concluir a primeira parte do meu sonho, né? Só que a parte do pastorado, aquilo que eu tinha no meu coração, aquilo eu fui deixando de lado, né? Até que quando essa oração em 2010, na minha conversão, o Senhor traz à memória aquilo que eu precisava fazer. E aí que eu comecei a meditar nisso e falei, Senhor, será que eu consigo fazer um seminário, né? Será que eu tenho capacidade disso? E de 2010 até o finalzinho de 2012 foi o tempo que o Senhor me deu para me preparar para isso. E aí vou contar algo que nem a Ana Paula sabia. Aquele dia que eu sentei com a Ana Paula em 2012, dezembro de 2012, eu fiz um jejum de um mês eu jejuei e orei, e aí pedi para o Senhor, Senhor, o Senhor vai me conduzir até o seminário. Antes de ir ao Betel, nós visitamos um outro seminário, que eu não me recordo muito bem o nome, mas eu não gostei muito o ambiente não era muito agradável, né? E no Betel eu nunca tinha ido, mas meu pai sempre me falava do seminário Betel. E aí nesse dia eu peguei, uma sexta-feira, me lembro como se fosse hoje, saí do serviço, trabalhava na Paulista, desci da Paulista, a Consolação, fui esse trajeto todo a pé. Fui orando do serviço até o Betel. Né? Deu 40 minutos de caminhada aí, era distante. Mas quando eu cheguei, eu falei, Senhor, o Senhor vai me conduzir e vai dar tudo certo se for da tua vontade. E aí, quando eu sentei com a Ana Paula, ela me disse da missiologia, eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo? E aí a Ana Paula me propõe algo que era muito interessante. Ela falou assim, você marcou alguma coisa com a Durvalina? Eu falei assim, não. E a Ana Paula falou assim, puxa vida, mas você precisa fazer entrevista com ela. E aí eu falei assim, meu Deus, será que é isso que o senhor está me bloqueando? Não é para fazer seminário? Aí a Ana Paula liga da mesa dela na secretária para a irmã Durvalina, não, pode pedir para ele entrar. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que deve ser essa entrevista com ela? Eu não estava preparado para uma entrevista, não. E a irmã Durvalina, muito simpática, muito dócil, mais direta ao assunto, ela me pergunta assim, como é que você tem convicção do seu chamado? Eu me arrepiei dos pés à cabeça. Falei, como é que eu vou responder para essa senhora simpática na minha frente? Qual é a convicção que eu tenho desse meu chamado? Eu disse assim para ela, me lembra como se fosse hoje. Falei assim, irmã, o Senhor colocou no meu coração um desejo latente de servir. E como pastor eu tenho a ideia e a noção que eu posso ajudar pessoas e conduzi-las a conhecer Cristo Jesus mais de perto. E eu tenho certeza e convicção que é isso que o Senhor quer para a minha vida. Disse desse jeito para ela. Ela disse, então vamos orar. E nós oramos juntos na salinha dela. E ela falou assim, tá bem. Né? Aí foi comigo até a Ana Paula, passa a inscrição dele. Falei, Senhor, é agora? Já estou inscrito no seminário. Como é que vai ser agora? Meus irmãos, aí eu fiz uma segunda oração quando saí de lá. Estava bem empregado, ganhava bem. Falei, Senhor, eu vou fazer só um pedido para o Senhor. Eu gostaria de não perder o emprego para eu poder fazer o seminário tranquilo, ter dinheiro para pagar o seminário. Começou o seminário em fevereiro. Dia 2 de fevereiro, se não me engano. Dia 21 de março, perdi o emprego. Nunca mais me encontrei, meus irmãos. Isso foi o começo do Betel. E aí foi a minha maior e melhor decisão que eu fiz na minha vida. Porque eu gostaria de comentar uma coisa, né? O Betel, a irmã Durvalina fala muito disso, né?
Ali é a casa do oleiro. É onde nós somos quebrados e moídos e o Senhor faz de novo a nossa vida. Transforma a nossa vida do jeito que Ele quer. Ele molda o nosso caráter de acordo com a vontade dEle. E é isso que me deixou mais satisfeito e contente de participar e fazer parte do Betel. Acho que consegui reduzir um pouco minha conversão aí. Então, qual foi conte para nós, assim, como foi construída essas convicções da vocação? Primeiro você teve encontro com esse pastor, né? Depois você entrou no seminário, a gente viu que Deus foi confirmando, e você falou que lá foi a casa de oleiro, mas teve, assim, algum momento específico que você falou assim, eu nasci para fazer a obra de Deus, cumprir a minha vocação pastoral? Teve algum momento, assim, mais especial? Ana Paula, se eu falar que teve um momento muito especial, um momento assim, eu vou estar mentindo. Mas eu digo que foi um conjunto de acontecimentos. O primeiro deles foi o contato com os irmãos, né? Principalmente os colegas, os irmãos que caminharam conosco os 4 anos, né? Isso cada vez mais me motivava e nos motivava a continuar. Né? Nós começamos na turma, acho que eram mais de 40 alunos, e quando nos formamos, ficamos sabendo que a maior turma a se formar foi a nossa de 2016, né? A gente ficou muito feliz por isso e, pela graça de Deus, conseguimos nos formar. Mas o trajeto nosso, os 4 anos do Betel, isso foi cada vez mais construindo na minha vida. Eu tenho certeza que na vida dos irmãos que conosco estavam, foi fazendo foi tendo a mesma forma, né? Foi mantendo essa condição de construir dia a dia essa convicção. Cada dia que eu chegava no Betel, eu estava mais convicto que era aquilo que eu deveria ter feito há muito tempo atrás e não fiz. Mas eu sei que para o Senhor o tempo não é perdido, né? A gente hoje trabalha um pouco mais, está mais velho na obra, né? Mas está mais calejado, também está mais experiente para passar as situações, né? Então, o Senhor aproveita essas oportunidades para nos fazer rejuvenescer, né? Hoje a gente está mais disposto e mais disponível, né? Então, se eu dissesse que teve um acontecimento, um fato, não foi, mas foi o dia a dia no seminário. Isso com certeza consolidou cada vez mais a convicção, o chamado, e deu asa aí a gente continuar e nos deu cada vez mais a firmeza de que estávamos fazendo a coisa certa. Isso foi primordial, o dia a dia. O dia a dia seria a parte mais importante aí. O que é mais importante na vida de um vocacionado, de um obreiro? O que é mais importante? E também, se você quiser já falar qual a importância de se preparar, aí você já pode emendar. E qual a importância do preparo? Tá. O que eu sempre aprendi, né? Isso na minha vida profissional eu posso dizer isso, né? Eu acho que o aprendizado é algo que ninguém tira de você. Aprender é algo que podem te tirar a vida, mas o que você aprendeu, aquilo ficou com você. Você conseguiu absorver aquilo e tirar bom fruto, né? O tempo do Betel foi importante porque foi marcando a minha vida e nos mostrando o quão importante é você estar preparado. Ana Paula, eu digo assim, e para quem está nos vendo, né? Muitas vezes nós achamos que sabemos tudo e o que nós sabemos é o suficiente, né? Hoje eu vejo no campo que você se preparar
não é demais, até porque hoje no campo você é muito cobrado. Sentimos isso em Portugal. Hoje não é com qualquer discurso que você convence ou que você debate um assunto com alguém. Aqui em Portugal, nós vimos a necessidade, isso é graça de Deus, que nós conseguimos, diante do Betel, do seminário, absorver muito disso, para que hoje no campo nós pudéssemos dialogar com as pessoas, ter argumentos, né, de uma fé sólida, de uma fé mais convicta, né, do que um achismo, né? Muitas vezes a gente, eu acho que é isso, e o campo hoje nos experimenta, né? Eu sei que o campo missionário, né, e isso eu digo em qualquer lugar, seja urbano ou seja transcultural, ele tem exigido demais do missionário, né? Ou seja, as suas convicções precisam estar atreladas ao seu conhecimento. Né? Ou seja, você não pode, eu acho que é isso, as opiniões que você forma, você precisa ter profundidade disso, né? E essa foi a parte mais importante do Betel, né? O que ele nos passou, né? Os professores, o corpo docente inteiro está direcionado para te passar não somente a matéria, né, ou o estudo, o ensino, mas o que os professores compartilhavam conosco eram os seus conhecimentos e a sua vivência cristã. Né? Isso impactava a nossa vida. Meus irmãos, eu costumo dizer, né, que eu acho que se alguém entrar no seminário, né, para assistir uma aula, vai ver um bando de homens e mulheres chorando o tempo todo, porque o Senhor vem quebrando a nossa vida. Cada aula, cada ministração, os professores começavam com uma devocional e aquilo destruía todo o eu que eu tinha dentro de mim, sabe? Aquele eu posso, eu consigo, eu faço, e aquela devocional que era sempre primordial nos começos das aulas, vinha e derrubava. Você não é nada, você precisa de Cristo Jesus na sua vida todo dia. Você precisa fazer a vontade dele todo dia. Isso foi deveras importante na minha vida, sabe? Ter a vivência dos professores, eles não se limitavam a passar o ensino, mas sim passavam conhecimento, vivência, meus irmãos. Eu acho que isso falta muito hoje no nosso dia a dia, né? Pessoas experientes que tenham e queiram passar as suas experiências de vida, né? Para que a gente possa encurtar caminhos, né? Poxa vida, essa pessoa passou por isso aqui, eu posso encurtar o caminho utilizando as mesmas ferramentas e passando pelo mesmo trajeto que ele passou e posso ir mais longe, né? E isso o mundo hoje tem nos apresentado como uma perca de tempo, né? E a gente aí no seminário descobriu que isso é fantástico. A gente pode experimentar e ver que os professores nos passavam os seus conhecimentos pessoais, sabe? Isso é muito importante. Por isso que hoje eu agradeço a Deus por ter passado por um seminário e esse ter sido Betel, onde nos passou não só conhecimento, mas experiência de vida. E os professores lá, todos eles, eu não posso dizer que nenhum tenha marcado a minha vida. Bom, e assim, para sua vida, assim, você falou que o conhecimento que o conhecimento que os professores te passaram e que você adquiriu, eles são de suma importância para o obreiro no campo, né? Até lembrei do verso, e você falou que não se limitava a um conhecimento só intelectualizado, diagnostical, analítico, conceitual, mas também contava a vida e as experiências, né? Que havia uma troca. E eu lembrei desse verso: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Ele anunciarão os teus atos poderosos. Salmo 145, 4. Lembrei desse verso porque é isso mesmo, deixar vai passando para o outro aquilo que aprendeu do Senhor e sobre o Senhor, né? Muito bom.
Peterson, fale um pouco como você foi parar em Portugal, como se deu esse trâmite, né? Seu ministério atual e quais as perspectivas para o futuro, se é que a gente pode medir isso na obra de Deus, né? Eu sempre acho essa pergunta uma incógnita. Ou responder. Ana Paula, foi assim. Quando você me disse que tinha um lado missionário, né? A missiologia fazia parte da nossa grade curricular no seminário. Desde aquele momento eu comecei a orar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E aí o Senhor me deu um versículo apenas, Romanos 15, 20, né? Paulão, grande Paulão, amo o Paulão. Paulão dizendo, né, que sempre fez questão de pregar o evangelho de Cristo onde ele não era conhecido, para não edificar sobre alicerce alheio. E esse versículo me acompanhou desde o primeiro dia de aula no Betel. E eu escutava os nossos irmãos, principalmente uma que eu não me esqueço nunca, a Priscila Richter, me falava assim, Peterson, eu vou para Angola. Angola, Moçambique, ai meu Deus, agora fugiu o nome. Eu sei que ela falou assim, não, eu vou para a África. E eu falei assim, Pri, como é que pode? Deus te deu já para onde você vai, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Ela falou, calma, Peterson, o Senhor vai te mostrar. E eu ficava com meu coração inquieto, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? E eu não imaginava que eu mesmo já estava programando a minha vida. Em 2013, fevereiro de 2013, já estava no seminário, meu irmão me incomoda e quase como um chato, falou assim, vamos tirar nossa cidadania portuguesa. Eu falei, para que eu vou tirar? Eu não vou sair do Brasil. Não, você vai tirar a cidadania, eu vou tirar junto com você, nós vamos lá no consulado e vamos tirar essa cidadania. E em fevereiro, dia 15 de fevereiro, não me esqueço, nós fomos, de 2013, fomos tirar a nossa cidadania. E eu falei assim, tomara que demore bastante, porque eu não quero sair do Brasil de jeito nenhum. 45 dias depois, em minha casa chega o cartão de cidadão de português. Olha agora, sou um cidadão português também. E aí eu peguei aquele saquinho com um cartão cidadão português, guardei no guarda-roupa e lá ficou. Conheço a minha esposa em 2013, né? Nós começamos a namorar em novembro de 2013. E aí eu disse para ela assim, eu li esse versículo para ela e falei desse jeito para ela, falei assim, olha, eu tenho um chamado pastoral e eu vou ser missionário, né? Só que eu não sei para onde é. E ela falou assim, tá bom, para onde você for eu vou com você. Me lembrei a resposta dela, a mesma resposta, né, que Ruth deu, né? Ruth falou, aonde seu povo for eu serei, o seu Deus será meu Deus, seu povo será meu povo. E eu senti isso nessa conversa dela, eu falei assim, Senhor, agora eu estou em paz. Agora eu posso fazer o seminário tranquilo, terminar o seminário tranquilo, que agora eu estou em paz. Em 2014, não tinha ainda o passaporte português. Minha mãe chega do nada e fala assim, filho, eu vou te dar o passaporte português. E aí eu já estava desempregado, meus irmãos, já não tinha mais condição nenhuma. E minha mãe me pagou o passaporte, falou assim, mãe, mas por que você está fazendo tirar o passaporte? Eu não vou viajar. Filho, eu quero te dar, é meu presente para você. E ela me deu. Minha mãe é portuguesa, né? Me deu o passaporte português. E eu ainda achando que o Senhor não tinha nada com a minha vida. Quando nós terminamos o seminário, né? Terminei o seminário em 2016. No começo do ano de 2017, tive que fazer uma extensão para a nossa denominação, tive que ir até Goiânia, né? Para ser mais exato, em Anápolis. E quando eu entro no carro, o professor olha para mim e falou assim, e vocês vieram aqui fazer a extensão, né? Sim, sim. E aí ele disse assim, e vocês pensam ser pastor aonde? Falou assim, ó, o Brasil tá cheio de pastor. Tá precisando mais de pastor no Brasil, não, tá precisando para fora. Quando ele me disse isso, eu falei assim para minha esposa, puxa vida, a gente podia ver alguma coisa em Portugal. Meu irmão, no final do ano de 2017, já estava vindo para cá. Eu falei, que tal se a gente fosse para Portugal? Né? E minha esposa falou assim, ó,
Vamos pedir, começar a orar a Deus. Nós começamos a orar. 2017 inteiro nós oramos. Meu irmão veio para cá. E aí, quando chegou no finalzinho do ano de 2017, nós falamos assim, olha, vamos para Portugal. Ah, tá bom, vamos para Portugal? Vamos para Portugal. Mas cadê o passaporte brasileiro? Eu não tinha passaporte. Compramos a passagem aérea para vir para Portugal. Não tinha nada esquematizado. Eu falei, Senhor, se for a tua vontade, o Senhor vai abençoar. Fomos à Polícia Federal, tiramos o passaporte. Quando nós chegamos lá, eles falaram assim, olha, a Polícia Federal está de greve, tem um problema na emissão de papel moeda, não vai estar emitindo passaporte pelo menos nos próximos 6 meses. Eu falei, meu Deus, a passagem estava para o dia 28 de fevereiro de 2018. Como é que eu vou embarcar sem passaporte? Para nossa surpresa, quando nós saímos de lá, 15 dias depois, a Polícia Federal nos manda um e-mail falando, olha, o passaporte de vocês está pronto. Eu falei, Juliana, vamos embora para Portugal. Como é que vai ser lá? Não sei. Onde é que nós vamos ficar? Também não sei. Dezembro de 2017, o pastor Eliezer nos liga e fala assim, olha, nós ficamos sabendo que vocês estão vindo para cá. Vocês estão indo para onde? Eu falei, a gente está indo para o Porto, tem passagem para o Porto, direto. Ele falou assim, ah, é? Puxa, que bom. Então vocês vão ficar na minha casa. Nunca tinha visto esse pastor na minha vida. Ficamos na casa dele. Não tínhamos lugar para ficar. Agora nós já temos um lugar. Eu falei, Juliana, agora nós já temos lugar para ficar, meu amor. É em Portugal mesmo. Não tem mais o que o senhor falar conosco. E quando nós chegamos aqui, ele falou assim, então agora vocês vão fazer uma coisa. Eu vou para o Brasil. Ficou 45 dias no Brasil. E vocês vão tocar conta da igreja para mim aqui e morar na minha casa. E assim foi o nosso começo aqui em Portugal. Passamos 45 dias morando na casa dele, tomando conta da igreja, né, que era a terceira igreja batista do Porto, né, ali bem no centro do Porto. Passamos ali e ali nós já começamos a conviver com o povo, né. Em dezembro de 2018 já começamos a ter a nosso estudo bíblico, né? Reunimos já alguns irmãos, já começamos a estudar e ali o Senhor começou a estruturar a nossa igreja, né? Que hoje temos 17 pessoas conosco, né? E para o âmbito de Portugal, 17 pessoas já é considerada uma igreja aqui em Portugal, não é uma congregação, aqui não é uma igreja qualquer, aqui é uma igreja. Só não estamos em definitivo, né, porque nós não temos ainda documentação, isso é um custo, né, monetário que nós ainda não temos, mas se Deus quiser nós iremos ainda conquistar. Então, hoje o nosso ministério é pastorear uma igreja de brasileiros em Portugal, em solo português. Temos só brasileiros conosco, né, almejamos ainda o povo português, mas ainda alguns entraves, né? Mas temos falado de Cristo para alguns portugueses em particular, né? E sabemos que o tempo do Senhor virá e eles se renderão àquele que é o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, né? Que vai transformar, que veio transformar as nossas vidas, né? Então é isso, né? O nosso ministério atual hoje é esse, né? Temos os cultos aos domingos de manhã, né? Cultura portuguesa. Nas quartas-feiras nós temos reunião de oração e aos sábados, de 15 em 15 dias, nós temos estudo bíblico. Hoje nós temos uma igreja bem atuante, né? Bem trabalhando, e os irmãos têm se ajudado e têm entendido que o propósito do cristão não é ficar de boca fechada, é de falar de Jesus. E os irmãos têm feito isso hoje, neste tempo, né? Ana Paula, não sei se eu consegui responder o que você me perguntou. Respondeu, mas claro que respondeu. Falou até um pouco já do ministério atual, como a igreja está atuando, né? Peterson, posso dizer que existe uma perspectiva para o futuro? Ana Paula, perspectiva de futuro, nós temos sim. A perspectiva é de expandir essa igreja para o norte todo de Portugal. Nós queremos expandir Portugal. Olha só,
Uma coisa que a gente, e isso é um pedido que eu faço agora para todos que estiverem nos vendo, coloquem em oração Portugal. Por quê? Hoje nós temos uma concentração de igrejas, principalmente no centro, né, perto de Lisboa, em Lisboa, e no sul de Portugal. O norte de Portugal é extremamente carente de igreja, né? Hoje, onde nós moramos, é uma freguesia, né? E aí, aqui aos nomes diferentes, né? Aqui você começa como um distrito, né? Que seria o estado aí do Brasil, né? O concelho, né? Que aí seriam as cidades, e a freguesia, que aí no Brasil seriam os nossos famosos bairros, né? Bairro aqui em Portugal tem outra conotação, mas eu não vou falar disso agora, não. Então, a nossa freguesia aqui chama Alfena, nós estamos no Concelho de Valongo, no distrito do Porto, né? Hoje, em Alfena, nós temos quase 15 mil pessoas morando aqui e, pasmem, nenhuma igreja evangélica. E isso é uma realidade em Portugal. Eu digo para os irmãos, e todos os domingos eu digo isso, meus irmãos, vocês são missionários. Olha só, que desafiador, né? Digo isso para a minha igreja todos os domingos, vocês são missionários. Se o Senhor mandar vocês para outro canto, vão, que vocês vão fazer a obra missionária onde quer que esteja. Então, hoje, a nossa perspectiva de futuro é que, principalmente o norte de Portugal, tenha pelo menos uma igreja em cada freguesia, né? Assim como igrejas católicas têm. Ó, aqui, pelo menos, olha, onde nós moramos aqui não tem nenhuma evangélica, né? Nenhuma cristã, mas temos duas igrejas católicas bem próximas aqui, né? E mesmo a igreja católica hoje tem sofrido muito aí com a defasagem da membresia dela também. Mas o nosso futuro seria esse, né? Expandir o reino de Cristo, principalmente para o norte de Portugal. É o povo que a gente tem trabalhado e tem amado e orado muito ao Senhor para que ele seja alcançado por este Cristo, né? Então, esse seria o nosso maior desejo, maior sonho, né? Que bom. É bom sonhar, né? As coisas do Senhor, porque os homens têm tantos sonhos, né? E Deus pode entregar a vontade dele para essas vidas e nos usar, né? Querido, para finalizar assim essa entrevista, a gente já percebeu como o senhor te conduziu, como foi seu preparo, como tem sido seu ministério atual. Que conselho você daria para um seminarista que está chegando na casa? E qual conselho que você daria para um seminarista que está saindo da casa? Puxa vida, agora é de responsa, hein? Vamos lá. Bom, eu quero começar com aquele que tá iniciando aí, né? Aqueles que vão iniciar, ou aqueles que estão ainda em dúvida se começam ou não um seminário, né? Agora é com vocês que eu quero falar. O que eu digo é assim, para você que está iniciando, que absorva tudo o que você puder, no período que você estiver no seminário. Aproveite todas as oportunidades, né? Eu acho que eu digo isso, né, muito para um amigo que se formou comigo aí, muito amigo mesmo, coração, e eu digo sempre, quando a gente está conversando, eu falei assim, o tempo que nós passamos no Betel foi o tempo que eu aprendi a ouvir, né? Não é escutar, mas ouvir, né? É pôr em prática o cérebro e deixar o cérebro absorver aquilo para que em alguns momentos na nossa jornada pudéssemos recorrer a essas lembranças boas e colocar em prática, utilizá-las, né, para a obra, na obra e com a obra, né? Então, você que está iniciando, absorva tudo que os professores têm para te passar, tudo que você aprender, tudo que for conversa com os irmãos que estão na sua sala, aproveite esse tempo,
Aproveite esse tempo, porque esse tempo é teu. O Senhor quer trabalhar a tua vida neste momento. Então, este momento é de você aprender, né? Então, sente, ouça. Aqui em português é ouça, né? Eles trocam o U pelo I. Então, ouça bastante, né? E para que você possa ter uma lembrança boa para quando você precisar recorrer a ela, esteja de fácil acesso para você, né? Para quem ainda não entrou e tem esse desejo e está naquela dúvida, eu aconselho a entrar. Por quê? Porque mesmo que você não tenha um chamado pastoral ou qualquer um, o conhecimento nunca será demais na tua vida. E o que você aprende no seminário não é conteúdo. O que você não aprende no seminário é aquilo que você vai utilizar. Muitas vezes nós aprendemos na nossa vida, e eu aprendi isso muito na minha vida profissional, muitas coisas que para mim não tinham utilidade nenhuma, e até hoje não tiveram utilidade. O seminário vai te levar a experimentar coisas que você sozinho não teria, e principalmente a ter acesso a um conhecimento que talvez você nem faça ideia, né? Eu dizia isso, né? E hoje ainda continuo, né? Que os 4 anos do Betel, eu não aprendi doutrina, eu aprendi a palavra de Deus. Eu acho que se o seminário fosse de 8 anos, não daria tempo para aprender tudo o que a palavra, essa palavra tão importante na nossa vida, tem para nos transmitir, né? E para aqueles que estão saindo, né, estão no término do seminário, né, com sangue quente, sangue novo, eu diria assim, se prepara, mais um pouco. A obra aqui fora não é fácil. Nós somos provados o tempo todo quanto à nossa fé, né? Quanto à nossa fé. Somos provados o tempo todo se realmente estamos convictos daquilo em que acreditamos, né? Portugal hoje nos fez entender que eu crer em Cristo Jesus e a minha convicção em Cristo não pode estar baseada numa superficialidade, né? Eu preciso ter profundidade. E quando você sair do seminário, estiver no término do seminário, saindo para a obra, as pessoas vão te cobrar isso. Então, se ainda dá tempo, aproveite e comece a ter mais intimidade. Sabe, meus irmãos, uma coisa que eu falo muito com os irmãos hoje aqui, isso eu tive sempre comigo, a minha vida quanto cristão, a nossa vida quanto cristão, ela se baseia num pilar muito importante, que é relacionamento. Jesus Cristo disse a todo tempo, né? As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, né? E as ovelhas reconhecem a voz. Eu só reconheço a voz daqueles que eu conheço. Como é que eu falo de Cristo se eu não tenho relacionamento e não o conheço? Como é que eu posso ouvir a voz de Cristo se eu não consigo discernir diante de tanto barulho que este mundo nos faz? Quem é esse Cristo? Alguns irmãos, né, no começo eles falavam isso, às vezes eu tenho vergonha de falar de Jesus para as pessoas, né? E aí eu diria para elas assim, eu falei assim, você tem vergonha do seu marido? Ela falou, por quê? Eu falei assim, você não tem vergonha do seu marido porque você tem relacionamento com ele. Tem um relacionamento íntimo com Cristo e você não vai ter vergonha de falar dele. Sabe por quê? Porque quem conhece Cristo Jesus quer que ele seja conhecido por todos. Então, quem está saindo tem a convicção do seu relacionamento com Cristo. Busque esse relacionamento. Uma coisa que eu lia bastante no seminário, e hoje eu entendo o que é isso, quantos homens de oração nós não vemos
ou ouvimos, né, ou lemos nas cadeiras do seminário, né? Quantos homens de oração, homens que falavam de Jesus e oravam a Deus e esperavam nele a resposta que eles queriam. Sabe, meus irmãos, hoje no campo missionário, essa oração é que é respondida, é essa oração que fortalece a nossa fé. Vou confessar uma coisa para os irmãos que estão saindo, os que estão entrando e os que estão nos vendo. Quando nós chegamos aqui, nós passamos um momento muito crítico. O poder aquisitivo aqui de Portugal é diferente do poder aquisitivo do Brasil, né? O custo do dinheiro aqui é muito mais alto, né? E nós estávamos aqui já beirando os 5 meses e eu não conseguia emprego. Nós não tínhamos ainda sustento nenhum, né? Hoje, graças a Deus, nós conseguimos nos sustentar porque trabalhamos. Mas nós estávamos já há 5 meses aqui e um dia nós estávamos sentados, eu e minha esposa, fomos almoçar. Quando eu olhei na nossa conta corrente, nós tínhamos apenas 86 cêntimos na conta. Não tínhamos oferta, não tínhamos nada ainda. Olhei para ela e falei assim, meu amor, nós só temos 86 cêntimos. E essa aqui é a nossa última refeição. Ela olhou para mim e falou assim, bom, vamos comer essa refeição. E o Senhor, que é o Senhor da Seara, vai prover na nossa vida. Nós oramos. Quando nós terminamos de orar, recebemos uma ligação do Brasil. A nossa igreja aí estava fazendo uma transferência para a nossa conta. E não sei se alguém já fez transferência de numerário em outra moeda, geralmente demora 2 dias para cair. E eu disse para ela assim, falei assim, amor, Deus respondeu a nossa oração, só que o dinheiro vai cair só depois de amanhã. Então amanhã nós vamos passar a água, porque nem pão não tinha. Quando nós acordamos no dia seguinte, meus irmãos, o dinheiro já tinha caído na conta, conseguimos fazer a compra, conseguimos comer. Isso é só uma das respostas de oração que nós experimentamos desse lado aqui. Ou seja, quanto mais relacionamento, mais eu confio nesse Cristo. Então, se você que está entrando, você que está saindo do seminário, que você está pensando em entrar, lembre-se que você precisa se relacionar com esse Cristo a todo instante. Porque é Ele que fortalece a sua fé, esse relacionamento que fortalece a tua fé. Esse relacionamento que nos faz transpor as muralhas que este mundo coloca à nossa frente. Ou seja, é este Cristo que eu, como Jó, né? Eu falo para os irmãos, brinco com eles, eu falei assim, lê o livro de Jó todo. E aí teve uma irmã que falou assim, eu vou ler o livro de Jó. Ele falou assim, eu falei para ela, assim, você vai ler o livro de Jó e você vai ver que o livro de Jó se resume num versículo só. E ela leu o livro de Jó, ela falou assim, eu não achei esse versículo, então você vai ler de novo. E essa irmã foi, leu de novo, ela assim, não achei esse versículo ainda, não, então vai lá, Jó 42. E aí, é um versículo 5 e 6, né? Algumas bíblias estão 5, estão 6, mas ele diz assim, antes eu te conhecia só te ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu só consigo ver esse Cristo quando eu me relaciono com ele. Eu conheço a voz dele e sei quem ele é. É inconfundível essa voz. Então você que está no seminário, saindo, entrando, se relacione com esse Cristo ainda mais. É ele que faz a diferença na sua vida. Bom, obrigada, foi um testemunho lindo. E para finalizar, o que você diria à igreja com relação à missão? Ana Paula, uma coisa que a gente aprendeu bastante aí, né? Só existe agência missionária porque a igreja se perdeu na sua missão, né? A igreja que tinha que estar fazendo o papel do preparo,
E a agência missionária que faz isso hoje, né? Então, o que eu diria para a igreja é que a igreja assumisse o papel que ela se perdeu, né? Que as igrejas hoje, né, pudessem assumir o papel que é por ela e dela de direito, né? Que é de enviar missionário e cuidar dele, né? Hoje nós temos uma igreja que cuida de nós de todas as formas, né? Seja no sustento, né? Elas nos enviam o que eles podem nos enviar. A gente sabe que para eles é pesado demais, né? Por isso que a gente fez questão de trabalhar aqui também para a gente se manter e ajudar nessa parte, nesse quesito, né? Mas hoje é interessante é que a igreja, e aí eu digo igreja, eu digo os irmãos precisam ser disciplinados, né, a colocar a sua vida num trabalho missionário, né, estar disponíveis, né, e prontos a essa obra, mesmo que eu não vá, que eu tenha esse coração de servir na missão, né, de ajudar, de apoiar um missionário, né, no primeiro Senan que nós fizemos aí no Betel, nós falávamos sobre um missionário que foi abandonado pela igreja, né? Cortou o sustento lá, missionário lá no campo, a igreja foi e cortou o sustento. Isso foi um Senan, uma encenação, né? Um teatro que nós fizemos aí no Senan. Mas reflete muito hoje a condição de muitos missionários, né? Muitos missionários estão abandonados no campo, né? E aí, meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Às vezes as igrejas imaginam que o missionário só precisa de dinheiro, né? O dinheiro é importante aqui nessa ponta. É o dinheiro que nos mantém vivos, né? Alimentados, sob um teto. Mas o missionário também vive de saudade. Uma das coisas que isso não tem dinheiro no mundo que pague é a saudade das pessoas. Eu tenho saudade de abraçar meu pai e minha mãe. Tem 4 anos que eu não vejo. Vejo só pelo WhatsApp. E quantas vezes eu acordo e às vezes toco o nosso telefone e a gente fala assim, puxa vida, tomara que não seja notícia triste, nem uma notícia ruim lá do Brasil. Né? Então, missionário precisa de dinheiro, mas também missionário tem saudade. Missionário é ser humano. Somos carentes de afeto, de abraço. Meus irmãos, eu só abraço a minha esposa ultimamente e os irmãos da igreja, né? Daqui. Mas eu tenho saudade de abraçar vocês aí, nossos irmãos daí. O calor é diferente, meus irmãos. Então, missionário precisa de cuidado, né? Ele é ser humano. Eu sei que às vezes as igrejas estão tão atarefadas com as suas programações que não tem tempo para lembrar dele, né? Ele está lá na outra ponta. Mas lembre-se do missionário como um irmão da igreja. Ele só não está aí com vocês, né? E que a igreja enxergue este irmão ou este membro dessa igreja, mesmo à distância, né? Que as igrejas despertem para isso. O missionário também precisa de cuidado. Agora, eu lembrei até do primeiro capítulo da carta de Filipenses, capítulo 1, que o apóstolo Paulo diz assim, né? Deus é minha testemunha, 1:8, né? De como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Jesus Cristo. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção. Eu achei bonito que ele fale isso. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Quando você falou que o calor é diferente, que a afeição é necessária. E é muito lindo como é o mesmo Espírito, né? O Espírito de Deus sobre nós, sobre a missão. E a gente é o mesmo, né? Os homens, né? O apóstolo Paulo teve as suas fragilidades, suas fraquezas, suas carências. E aí você percebe que a palavra de Deus deixa tudo registrado, que a gente tenha mais cuidado um com o outro. Peterson, É isso aí, vai Paulo. o meu abraço. A gente precisa observar. Vai o meu abraço para você, para Juliana. Obrigado,
Ó, e tem que Muito frio esse negócio. E tem que ser com muito calor, porque aqui já tá fazendo um frio bravo aqui já, viu? Quantos graus já tem aí? Quantos aqui, graus? Ó, aqui agora deve estar gerando aí uns 12, 11 graus. De manhã, quando a gente sai para trabalhar, ainda tá quentinho, 5 graus. Tá bom. Bom, que o Senhor aqueça a sua fé, seu coração, suas necessidades, meu desejo. Obrigada por essa entrevista, né? Com certeza que ela possa alcançar outras pessoas possam ouvir. E hoje nós estamos com Peterson Prudêncio. Ele foi enviado pela Congregação Cristã Evangélica do Mandaqui, né? O pastor de lá, o pastor Luiz André. Nós temos alguns alunos estudando, Simone, o esposo dela, estão estudando no Petel aqui, na São Bento, que são de lá também. Peterson é casado com Juliana Sena Prudência e está em Portugal. Gente que faz a diferença no reino de Deus. Muito obrigada, Peterson. Deus te bendiga. E nós encerramos aqui a nossa entrevista dessa noite dos Betelinos em Ação.